رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Então, está tudo bem com vocês? Mashallah. Em primeiro lugar, queremos agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala por esta oportunidade de estarmos aqui com os nossos queridos estudantes. Alhamdulillah, é sempre uma honra. Agradecemos a Allah subhanahu wa ta'ala também por esta dádiva de Yawm al-Jum'ah, dia de sexta-feira, pela dádiva da saúde, pela dádiva do entendimento, da capacidade de memorização, da família e por todas as outras dádivas que Allah subhanahu wa ta'ala nos dá e que nós não conseguimos contar todas elas. Também aproveitamos dessa ocasião para enviar paz e bênçãos para a melhor criatura que pisou na face da terra, o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Caros estudantes, participantes, Jamá no geral, hoje nós vamos falar sobre um tema que chamamos de Fundamentos para uma Vida Sábia. Fundamentos para uma Vida Sábia. E aí a pessoa pode se perguntar, o que é o tal do fundamento? O que é isso, fundamento? Na natureza você há de ver todas as árvores para estarem ali robustas em cima, com galhos em cima, para você também poder brincar lá na árvore e aquela árvore não cair. É porque debaixo daquelas árvores tem o quê? Fundamento. E como é que chama o fundamento das árvores? Raízes, não é isso? Nas casas também. As casas, quando vocês veem os nossos tios a construírem casas, eles sempre começam cavando para onde? Para baixo. Depois eles vão colocar o que lá embaixo? O alicerce. Esse alicerce aí representa o quê? Fundamento. Então nós hoje estamos a falar sobre o quê? Fundamentos para uma vida sábia. Mas aqui também vai outra pergunta. O que é essa tal de uma vida sábia? O que é uma vida sábia? Então temos que pegar essa palavra. Esta palavra sábia vem da palavra sabedoria. Da língua árabe chamamos de hikmah. Hikmatun. A palavra hikmatun significa sabedoria. Por exemplo, Allah subhanahu wa ta'ala menciona no Suratul Jum'ah o que? Ele diz assim: وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ. É ou não é? E como vocês são memorizadores, vamos participar todos, está bem? Como é que ela diz? وَالَّذِي. Ninguém memorizou essa parte do Suratul Jum'ah? وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala é aquele que fez surgir no meio de um povo. Ummiyuna é um povo que não tem a noção de escrita nem leitura. Nós aqui chamamos de o quê? Iletrado. Uma pessoa que não sabe nem ler, nem sabe nem escrever. Chama-se ummiyu. O plural dessa palavra chama-se ummiyuna. Só que aqui no Corão ela diz fil ummiyina. Aqui está com esse ummiyina com ya por causa daquilo do fi. Obrigou a ter ya aqui. Mas na situação normal disse ummiyuna. Então, esses al-ummiyuna eram aquele povo que o profeta alayhi salatu wassalam nasceu. Vocês sabem, naquele tempo, aquele povo era chamado de o quê? Era um povo ignorante. Era um povo iletrado. Um povo que não sabia nem escrever, não sabia também ler. Conseguem perceber isso? E Allah subhanahu wa ta'ala diz, fil ummiyina, nesse mesmo povo, rasulan, surgiu um mensageiro minhum, deles mesmos, para fazer o quê? Yatsulu alayhim ayatihi. Número 1, para este mensageiro
ler. Tilawa. A palavra tilawa significa o quê? Leitura. Yatsulu alayhim ayatihi. É para este mensageiro, primeiro, ler. Ler. Alayhim ayatihi. Que são os versículos que Allah subhanahu wa ta'ala iria enviar do Coran. Número 2, wa yuzakkihim. Número 2, para lhes purificar. Através daquela leitura constante, o que é que acontece com a pessoa? A pessoa começa a ser purificada. Quanto mais tu lês o Coran, mais se sentes o quê? Puro. Verdade ou mentira? Verdade. Vocês que leem muito o Coran já sabem disso. Você às vezes se sente mal, às vezes está triste, às vezes cometeu um pecado, está arrependido. Qual é a solução? Leitura constante. O que é que acontece? Você sente que, alhamdulillah, aquele sentimento de tristeza, aquela sujidade que eu tinha do pecado, já não estou a sentir. Isso é purificação. Número 3, Número 3, lhes ensinar o significado do livro. Que é a terceira fase. Você começar a entender o que o Coran está a dizer. Quando o Coran diz Alif Lam Mim, significa o quê? Dhalika al-kitabu la rayba fi, significa o quê? Suratul Fatiha, significa o quê? É a terceira fase. E a quarta fase, Allah subhanahu wa ta'ala diz o quê? Wal hikmah. E wal hikmah. Quero fazer um teste com vocês. Quem se recorda da palavra hikmah entre vocês? Significa? Mashallah. Significa? Sabedoria. E Allah está a dizer aqui neste ayat, wal hikmah, e sabedoria. Esta era a missão do Nabi alayhi salatu wassalam. Tirar aquele povo da ignorância, levá-los até a sabedoria. E nós estamos a falar deste ayat para entendermos o que é essa tal da sabedoria. Sabedoria é a prática, é o fazer, é a ação que está ligada com o conhecimento. O que significa isso? Significa que nós todos aqui comemos, verdade ou mentira? Verdade. Mas nem todos aqui comemos com sabedoria. Porque uns comem porque estão com fome, mas outros comem não só porque estão com fome, mas comem seguindo o ensinamento do profeta alayhi salatu wassalam. Os que seguem o ensinamento, aquilo que nós chamamos de adabs, aquelas normas. Então os que comem segundo esse conhecimento, esses estão a seguir uma sabedoria. Falar. Muitas pessoas falam, mas será que todo mundo sabe falar? Não. Outros quando falam até você diz, ei John, aquele eu não gosto de brincar com ele, não sabe falar. Está a faltar o quê? Sabedoria. Então, sabedoria é aquela tua ação, aquela tua prática que você faz com conhecimento. E tudo na vida tem que ter um conhecimento por detrás. É por isso que o Coran é chamado de Huda, orientação. Huda lil muttaqin. É orientação para quem? Para os tementes. Quando você começa a se preocupar, وَقُولُ لِلنَّاسِ حُسْنًا, Allah subhanahu wa ta'ala diz assim, falem bem com as pessoas. Você começa a se preocupar, não. Como é que é se falar bem com as pessoas? Você começa a ler o Sirat do profeta alayhi salatu wassalam para entender como é que ele falava com as pessoas. Você também começa a copiar. لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Você começa a buscar o exemplo do Nabi alayhi salatu wassalam, dos sahabas, tudo aquilo, como é que eles faziam as coisas, como é que faziam o negócio, como é que faziam aquilo. Aquilo vai fazer com que você tenha ações práticas com hikmah. E recordem-se, o tema de hoje que nós estamos a falar é como ter uma vida com sabedoria. Como viver uma vida com sabedoria. Ou melhor, fundamentos para uma vida com sabedoria. Fundamentos. O que está por debaixo de uma vida com sabedoria? Porque muitas das vezes nós conhecemos verdades. Nós sabemos que temos que falar bem com as pessoas, temos que ser carinhosos com as crianças, temos que cuidar bem dos mais velhos, mas muitas das vezes não conseguimos aplicar isso. Verdade ou mentira? Então nós queremos perceber o que é que nós devemos possuir dentro de nós para essas todas as ações serem fáceis para nós. Quando você olha, por exemplo, para a história de Yusuf alayhi salam e o sucesso que ele alcançou, você tem que se perguntar o que fez de Yusuf sair daquela zona rural, naquela zona longe da cidade,
onde não se esperava. E Yusuf saiu daquela zona tão distante e se tornou governador do Egito. É como você sair, não sei, se for em Nampula, se for ali na cidade, aqueles bairros distantes. Quais são esses bairros distantes lá na cidade de Nampula? Tem bairros ali, na Metequeliua, mas aonde? Ou se você está em Lixinga, quem veio de Lixinga aqui? Na Macula, não sei aonde. Quer dizer, você saiu de muito longe. Ou você está saindo de Cabo Delegado. E aqui tem muitas pessoas que saíram de muito longe. Mas Allah subhanahu wa ta'ala tem esse poder de te levar de muito longe e você se tornar uma figura muito importante no nosso país. Ou você se tornar uma pessoa muito importante a nível do nosso continente africano. Ou a nível do mundo. Isso aconteceu com Yusuf alayhi salam. É por isso que nós queremos entender o que estava por detrás desse sucesso que Yusuf teve. Porque Yusuf foi uma pessoa que viveu com muita sabedoria. Tudo que ele fazia era na base de sabedoria. Ele não fazia coisas seguindo suas paixões. Ele não fazia nada senão seguindo um ensinamento da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Ele foi uma das pessoas mais sábias. E existia alguma coisa por detrás dele. E outro fato que nós temos que entender sobre a sabedoria é pelos benefícios da sabedoria. Se vocês me perguntassem qual é a coisa mais importante que eu devo pedir a Allah subhanahu wa ta'ala, eu diria para vocês, principalmente para os estudantes, busquem sabedoria. É a única coisa que Allah subhanahu wa ta'ala obrigou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a lhe pedir. Wa qur rabbi zidni ilma. Allah subhanahu wa ta'ala obrigou o Nabi, dizendo para o Nabi, ou o Nabi, peça-me sabedoria. Ó Nabi, diga o seguinte: Rabbi, zidni ilma. Ó meu Senhor, aumente-me sabedoria. A única coisa que Allah subhanahu wa ta'ala obrigou o Nabi a pedir para ele. Por quê? Porque Allah subhanahu wa ta'ala diz: yu'til hikmata man yasha. Allah subhanahu wa ta'ala concede sabedoria a quem ele quer. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan kathira. E aquela pessoa que for dado sabedoria, já foi dado um enorme bem. Já foi dado acesso a todas as outras bondades. Profeta Suleiman alayhi salam. Vocês sabem que o profeta Suleiman alayhi salam foi o homem mais rico que já pisou na face da terra. O homem mais poderoso que já pisou na face da terra. Você diz, não, mas hoje existem os Mark Zuckerberg, existem Elon Musk. Não, são crianças. Estamos a falar de pessoas que possuíam poder. Tanto poder que eles tinham o quê? Só na tropa deles, eles comandavam exército de homens, exércitos de animais também. E exércitos de djinnis também. Tudo na tropa deles. O profeta Suleiman alayhi salam comandava ventos. Você diz, não, hoje, mas eu queria ter aquele jato. Não, ele não precisava de jato nenhum. Ele já voava diretamente no vento. Wallahi, não é mentira. E aquilo que se faz, as viagens que você poderia levar semanas, ele fazia só num instante pela manhã e voltava de tarde daquela viagem. Este era Suleiman alayhi salam. O pai, Daúd alayhi salam, todos os dias repetia para o filho: peça sabedoria, peça sabedoria, peça sabedoria. Depois falava: a sabedoria é o mais importante, a sabedoria é mais importante, a sabedoria é mais importante. Também repetia para ele: vende todas as tuas coisas para adquirir sabedoria, vende tuas coisas para adquirir sabedoria. Aquilo foi introjetado, foi colocado na cabeça do Suleiman alayhi salam. Quando aparece um anjo com 3 opções, lhe perguntaram: Suleiman, tu queres dinheiro, ou tu queres poder, ou tu queres sabedoria? Ele escolheu o quê? Diz: eu quero sabedoria. E quando teve a tal sabedoria, acabou alcançando o quê? A riqueza. E como consequência da riqueza que ele teve, também alcançou o quê? Poder. Ou seja, sabedoria é a fonte para tudo aquilo que nós desejamos. E às vezes nos nossos duás, nós estamos a pedir uma coisa que deveria ser consequência da sabedoria. Em vez de nós pedir a tal coisa, nós devemos focar toda a nossa atenção para o quê? Para a sabedoria. Recorde-se nosso tema: fundamentos para uma vida sábia. Quando os irmãos de Yusuf vão para o Egito, pela 3ª vez,
eles já estão numa situação de muito fome. Era aquele período que aquela seca já havia afetado toda aquela região. Yusuf alayhi salam já havia se tornado o governador do Egito. Falamma dakhalu alayhi, quando estes irmãos entraram para Yusuf alayhi salam, eles ainda não conheciam que aquele jovem, aquele governador, aquele Aziz, era o seu irmão. Falamma dakhalu alayhi, eles disseram, qalu, ya ayyuhal aziz, eles disseram, oh majestade, oh excelência, oh senhor, nobre, massana wa ahlana durru. Eles fizeram essa queixa para aquele senhor, Yusuf. Nós e a nossa família que ficou lá em casa, fomos afetados com muita situação triste, a durru. Aquilo representava fome, tristeza, preocupação. O pai dele já estava cego e passavam fome. Masana durru, masana wa ahlana durru, wa ji'na bi bida'atin musjat. Ó Senhor, desta vez nós trazemos pouca mercadoria. Fa'awfi lana al-kayl. Estamos a pedir você nos dar nessa medida da nossa mercadoria. Wa tasaddaq alayna. E também faça caridade para nós. Inna Allah yajzil mutasaddiqin. Porque na verdade Allah subhanahu wa ta'ala recompensa aqueles que fazem caridade. Nesse momento, Yusuf alayhi salam fica muito constrangido, se enche de muita tristeza por aquela situação. Ele sentia muito pela família e ele não consegue mais esconder que ele era Yusuf. Ele perguntou, qala, hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhi id antum jahilun? Será que vocês se recordam daquilo que vocês fizeram com Yusuf e o seu irmão quando vocês eram ignorantes? Eles ficaram logo assustados, os irmãos de Yusuf. Eles disseram, qalu, innaka la anta Yusuf? Na verdade você é o Yusuf. Ele diz, ana Yusuf wa hadha akhi. Ele diz o quê? Eu sou o Yusuf e este aqui é o meu lado, é o meu irmão Binyamin. Depois o Yusuf diz, qad manna Allahu alayna. Allah subhanahu wa ta'ala nos deu uma preferência sobre vocês. Allah subhanahu wa ta'ala nos deu uma dádiva sobre vocês. Qad manna Allahu alayna. Depois ele traz os fundamentos para uma vida sábia. A seguir ele diz o quê? Innahu man yattaqi wa yasbir. Innahu man yattaqi wa yasbir. Estudantes, memorizaram essa parte ou não? Ele diz o quê? Innahu man yattaqi wa yasbir. O segredo é esse. Fundamentos para uma vida sábia. O que está por detrás de um homem que cresce em sabedoria? De um homem que consegue tirar proveito nos momentos difíceis? Allah está a dar resposta. Innahu man yattaqi wa yasbir. Aquela pessoa que tiver taqwa e tiver o que? Sabr. Taqwa e o que? E sabr. Taqwa é temor. Sabr é o que? Paciência. Allah subhanahu wa ta'ala no versículo diz, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Tema Allah e Allah vai fazer o quê? Vai te dar sabedoria. No outro versículo diz, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Nós iremos dar aos pacientes suas recompensas sem limite. Innahu man yattaqi wa yasbir. Fundamentos para quem quer uma vida sábia. Vocês sabem, todos nós desejamos viver o que Yusuf viveu. Se tornar governador do Egito. Verdade ou mentira? Quem não sonha viver isso? Até alguém que não sonha isso? Não sonha viver isso? Se tornar governador. Se tornar uma grande figura do seu país. Uma figura respeitada do seu país. Todo mundo deseja isso. Mas o problema é, você tem que fazer uma pergunta. Como me tornar esta personalidade? Como é que eu chego naquela posição? O segredo está aqui. Innahu man yattaqi wa yasbir. Você precisa desenvolver o taqwa e pacientar até alcançar aquele sucesso. Yusuf alayhi salam,
Vocês sabem, ele não acordou como governador do Egito. Ele nem sequer nasceu no Egito. Ele foi nascido na Palestina, numa zona rural. Ele foi colocado no poço pelos seus próprios irmãos. Depois tirado daquele poço, vendido como escravo, ainda criança. Foi parar na casa daquele senhor e foi trabalhar sem receber nenhuma remuneração. Era escravo. Era tratado como escravo. Depois aquela senhora Zuleika quis seduzir a ele. Depois lhe meteram preso durante muitos anos. Yusuf nunca perdeu temor, nunca perdeu taqwa e sempre pacientou aquelas todas as situações. O segredo é esse. O segredo para qualquer coisa que você queira alcançar na vida é este: temor. Esse temor, quando o profeta explica o que é temor, o temor é um escudo. É uma coisa que você tem que colocar para se proteger de todas as situações. Porque o Shaitan ataca de frente, ataca de trás, ataca do lado, ataca do lado. Você tem que ter taqwa para se proteger de todos os ataques do Shaitan. Todos os ataques do Shaitan. Tem que ter o quê? Taqwa. Shaitan, primeiro te ataca de frente para roubar tua visão. Todos os dias ele quer roubar tua visão. Você veio com uma boa intenção de casa, quer ficar hafiz. É uma boa visão ou não? Boa visão. Mas Shaitan vai te atacar. Você tem que ter taqwa para isso. Tem que ter essa proteção. Você tem que ficar ciente de que não, eu não vou perder minha visão de ficar hafiz. Eu quero ser grande hafiz. Shaitan vai te trazer muitas ideias. Depois, ele vai te atacar de trás. Vai fazer você recordar situações tristes. Aquilo que as pessoas chamam de trauma. Aquele dia que teu status te deu porrada, aquele dia não sei o quê, aquele dia que perdeste comida ali na cozinha, tudo isso podem virar traumas, mas você tem que ter o que? Esperança. Tem que ter esse taqwa, esperança. Depois ele vai querer te atacar do lado, fazer você não ter um bom relacionamento com Allah subhanahu wa ta'ala, você não firmar no dua, não fazer muito dua, você não fazer sunnatis, você não fazer o que para o quê? Tua relação com Allah subhanahu wa ta'ala está muito fraca. Se ele não conseguir daí, vai te atacar da esquerda, desejos. Vai fazer você ter desejo de que não, gostei daquela moça, quero namorar com ela, não sei o que, Johnny, como é que é aí? Vai fazer você ter ideias de querer o quê? Ter a tua Zuleika. Assim como Yusuf fugiu da Zuleika, você também precisa fugir da tua Zuleika. Porque é Shaitan que quer te atacar. Para você não ser um grande homem. Ele não gosta de si. Ele é seu inimigo declarado. E ele vai fazer de tudo. Você pode dizer, não, mas eu sou muito criança. Ele não tem nada a ver com isso. Ele não olha para você como criança. Ele olha para ti como um adulto muito bem sucedido. E ele sabe dizer que é nessa fase da tua infância que ele tem que vir com tudo para ti. Então você tem que proteger todas essas partes. Como é que você protege isso? Com taqwa. E como é que você adquire o taqwa? Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu o jejum, siyam. Siyam é abstinência. Você tem que estar longe de tudo aquilo que estraga teu taqwa. Tudo. Música estraga taqwa. Fofoca estraga taqwa. Falar mal dos outros, falar mal dos professores, reclamação. Às vezes comida não animou ninguém. Você não pode reclamar, mano. Você tem que conseguir dar um significado naquilo. Porque se você reclamar, você está a estragar o teu taqwa, mano. O Shaitan vai te bater em outros sítios. O Shaitan só está à procura de um furo seu para atacar e te destruir você todo. Então você tem que proteger aquele teu taqwa, mano. E essa forma de proteger é você se afastar. Tem grupos, às vezes, dentro até do colégio, tem outros alunos que ainda não estão bem. Vieram de casa, lá em casa estavam a fazer bagunça, os pais lhes mandaram para o colégio. Você tem que saber que aquele aluno ainda não está bem. Brinca com aqueles que estão bem. Assim que você brincar com aqueles que estão mais bem, que falam bem, que te incentivam a fazer revisão, aquele que não está bem é que vai dizer, não, eu agora quero mudar para brincar com aqueles. Esse aqui vai começar a melhorar porque vai estar a andar com vocês. Então, evita amigos que vão te bagunçar. Isso aí protege o taqwa. Alimentação também, saber o que comer, não sei o que, saber o que falar. Tudo isso vai ajudar você a ter teu taqwa. E o que é o tal de sabr, paciência? O profeta diz, wa sabru diya'un. A paciência é uma luz. É uma luz para onde? Todos os momentos difíceis. Toda dificuldade
quer essa dificuldade está a acontecer agora ou no futuro, é tipo uma escuridão. As dificuldades são como escuridão. É por isso que hoje em dia muita gente sofre de ansiedade. A ansiedade é medo do futuro. Porque você está a ver escuro o futuro. Qual é a solução? Paciência. Esse sobre é o quê? Diyaun, é uma luz. Você tem que dizer assim, futuro não pertence a mim. Eu tenho uma visão, quero me tornar o que quero me tornar, mas eu vou deixar tudo nas mãos de Allah subhanahu wa ta'ala. Tudo que acontecer, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Tudo que me acontecer, eu vou deixar todas as minhas tristezas e preocupações em Allah. Wa ufawwidu amri ila Allah. Eu vou pegar todos os meus assuntos, vou deixar nas mãos de Allah. Já está? É 40, né? Allahu Akbar, desculpa. Eu pensei que fosse 45. Mas só para finalizar, vamos cultivar o quê? Paciência e... Paciência o quê? E temor. Taqwa e sabr. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê a compreensão daquilo que acabamos de falar. E peço desculpas, estava a controlar aqui muito bem, só que estava a pensar em 45. Então que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê a compreensão. Wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.